Olá, noiva de Cristo aqui na terra. Quero mandar meu abraço aqui fraterno para você aí, ó Micaías, irmão Jorge aí de Pontal. Esse Micaías tem saculejado esse ninho dessas águias, viu? Também outra aigazinha que tá na peleja aí, batalhando, o irmão José Carlos aí de Francisco Morato, em São Paulo. Jorge é de Pontal, mas o Pontal é aí depois de Ribeirão Preto, também em São Paulo. Também a irmã Neuci, aí de Três Coroas, e o irmão João, e o seu filho, sua filha. Três Coroas fica aí perto de Gramado, aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É outra também que tem acompanhado aqui esse ministério. Esses irmãos aí estão na peleja. Sabe por quê? Porque Deus está levantando seus pequenos Micaías. Como o irmão Brana disse, que Deus no final do tempo levantaria seus pequenos Micaías. E eles estão aí. O irmão Adriano, também aí está em Minas Gerais. Esse Micaías tem umas bombas atômicas aí para soltar. Aguarde. O irmão Selve também. O irmão Selve é um bombardeio só. O irmão Selve soltou aí, publicou aí esse ato aí, desse adultério, dessa pedofilia, dessa pouca vergonha aí do São Luís do Maranhão, onde o pastor aqui do tabernáculo aqui de João Pessoa, esse grande empresário aí na mensagem, tentou abafar. O negócio é abafar, mas a Bíblia diz que não tenha nada encoberto que não seja revelado. Então a máscara está caindo. Sabe por que a máscara de muitos pastores na mensagem está caindo e vai continuar a cair, vão ser desmascarados? Por conta aqui, ó. Olha aqui, ó. Micaías, o profeta que foi ferido. Você pode ser até ferida, como eu tenho sido ferido aqui. Aqui eu tenho sido ferido, aqui eu tenho sido excomungado, criticado, até ameaça de morte já tenho recebido. Mas o cacete continua aqui. Olha aqui, ó. A marreta vai continuar falando alto. Essa marreta aqui veio foi para quebrar esses cascos denominacionais que estamos aí dentro da mensagem. Isso nunca foi mensagem. Isso são denominações. Mas Deus está levantando aqui, ó. Micaías, o profeta que foi ferido no queixo. Heróis da fé. Foi ferido no queixo. Foi preso. Tomou um cacete seguro lá na prisão. Era um pão de amargura. Mas ficou com a palavra. Não saía da palavra. Permaneceu com a palavra. Que é isso aqui que nos dá a garantia da vida eterna. Pastor nenhum pode te dar garantia se não tiver na palavra. E o tempo é esse. O tempo chegou. Aquilo que o irmão Brana disse que Deus levantaria seus pequenos Micaías aí dentro da mensagem. Você está vendo o rebu que está acontecendo. Você está vendo o rebuliço. Talvez você nem entenda. Mas o rebuliço está grande. Embora tenha muitos pastores aí que devem ter rabo preso, estão querendo defender esse pastor aí do São Luís do Maranhão, que não pode falar nesses almofadinhas. Ninguém pode tocar no nome de pastor não, porque isso é uma bolha, isso é uma máfia religiosa, isso é um sistema religioso que é fechado, é uma bolha fechada. Mas olha aqui, ó, olha aqui o que é que está quebrando essa bolha. Aqui vai na marreta mesmo, quebrando tudo mesmo. Tem boquinha aqui não, rapaz. Deus não me levantou, não foi para fazer mais uma denominação, não, rapaz. Para entrar nesse sistema. Por isso que eu digo, esse ministério aqui, seguindo a coluna de fogo. Isso aí foi o irmão de Olinda que colocou, viu? O irmão de Olinda é lá de Pelotas, o gordinho de Pelotas. Pedi permissão a ele, que ele tinha um programa de rádio, e o programa era seguindo a coluna de fogo. E eu pedi a permissão ao irmão de Olinda e coloquei aqui esse ministério seguindo a coluna de fogo. Um abraço, irmão de Olinda, que Deus te abençoe grandemente com a irmã Regina e seus filhos e tudo mais. Mike,
e William, e Charlene, e Gabriela, e todos os filhos. Um abraço aí também pro gato, pro cachorro, o papagaio, a Ferrari que você tem. Ele tem uma Ferrari, o irmão de Olinda. Entende? Então é assim. Não, eu digo Ferrari, mas é um carrinho que ele tem, um carrinho velho. Mas Deus está de olho. Então é assim, então está surgindo aí seus pequenos Micaías, como o irmão Brana disse. E esses pequenos Micaías tá chamando você para fora. Né? Olha aqui. Você crê nisso aqui? Olha aí o que a mensagem está fazendo. Deus está separando seu povo, rapaz, dessas gaiolas religiosas, cheias de pedofilia, cheias de adultério. Deus está separando. Olha, o pastor que está lascado aí, pregando o evangelho, levando a palavra a cabo, sem ter medo. Será que eu vou pegar e somar, passar a régua igualitária? O cara está no adultério, está na fornicação, está no balanismo, está no nicolaísmo, está aí na pedofilia. Aí eu tenho que pegar um pastor que está pregando a coisa certa, que está levando seu povo, levando suas ovelhas, aí eu vou ter que igualar, passar a régua igual. Não, senhor, de maneira nenhuma, tem que separar o joio do trigo. E você sabe, para separar joio do trigo, tem que ser na base do quê? Da marreta! Tem que ser na base da marreta! Olha aqui! Deus vai com seu escudo e fortaleza! Deus vai e manda seu profeta com a espada! Os filhos de Deus estão lutando, que seja com espada, que seja com escudo, seja com marreta, seja com facão, mas os filhos de Deus estão lutando! Por quê? Quem gosta da verdade, preza pela verdade. A Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses irmãos aí de São Luís de Maranhão, estão conhecendo a verdade agora? Estão se reunindo nas praças no meio da rua. Se me convidar, eu vou fazer um culto com vocês aí, na praça, agora junta cego, aleijado, coxo, manco, traz tudo para ir, para vocês verem o poder de Deus como funciona. Como é que Deus pode funcionar? Como é que Deus pode descer o seu poder numa igreja pedófila, com seu líder sendo um pedófilo? Como é que Deus pode descer numa igreja que tem um pastor lá como um adulto sem vergonha e cara de pau? Até meu balde, até o balde de óleo de peroba, até já acabou. De tanto eu derramar no focinho de muitos desses cabras que estão aí enganando as pessoas em cima de púlpito. Entendeu? Então, aqui está o ministério. Você vai observar que todos os profetas de Deus, todos, sem exceção, você vai observar que todos os profetas de Deus, quando eles denunciaram algo, eles denunciavam publicamente. Não tinha essa história de ficar escondido, não. Aqui no livro de Reis, em 1 Reis, capítulo 18, no capítulo 18, versículo 22. Então disse Elias ao povo, era público, o desafio era público, não era camuflado não era escondido não, como vocês pastores, muitos de vocês, eu não estou querendo aqui generalizar, colocar o erro junto com o acerto, um balaio de gato só, nós precisamos separar o joio do trigo. Então, ele foi publicamente e fez o quê? Então disse Elias ao povo, eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Eis nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaço, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, não coloca fogo ali não. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Era uma prova com os profetas de Baal e com Elias. Mata aí teu bezerro, coloca aí em cima dessas lenhas. Não coloca fogo.
E eu vou fazer o meu aqui. O Deus que toca fogo aqui, que queimar, esse é o Deus verdadeiro. Vamos fazer a prova? Eu estou fazendo prova com a senhora da mensagem. Vamos fazer uma prova de Deus aí, na maioria desses ministérios que estão caídos. Vamos fazer uma prova de Deus? Seus profetas de Baal, vamos colocar a prova no teu ministério? Ora, não devemos misturar aí os ministérios que estão lutando aí com esses ministérios caídos, rapaz. Eu estou aqui defendendo os ministérios que estão firmes, e não esses ministérios de Balaões e de Nicolaitas e de adúltero. Isso aqui foi publicamente. Não tinha nada escondido, não. Onde é que um profeta esconde erro? Me mostra aí na Bíblia. Aonde é que um profeta verdadeiro de Deus esconde erro, coloca erro para debaixo do tapete, como muitos dos pastores da mensagem? A maioria desses pastores, a maioria está tudo no erro aí, com erros escondidos. Mas com Deus não tem boquinha, não. Aonde foi que o irmão Brana ocultou erro? Aonde foi? Só que na época do irmão Brana, lá até 1965, o tempo era um. Já se passou esses anos todos. Certo? Eu sei que o irmão Brana deve estar no túmulo, sabe? Vibrando. Ele está vibrando, dizendo, eu sei que a minha mensagem está sendo pregada ainda, da maneira como tem que ser pregada. O irmão Brana disse, tabernáculo Brana, os filisteus também vêm contra ti. Por quê? Falando dos erros das denominações, mas ele também não ocultou o que vinha também para os tabernáculos Brana. Olha aí o que acontece hoje no mundo todo. Olha aí o que está acontecendo. A começar na casa da sua própria casa, da casa do próprio irmão Brana. Olha aí o que está acontecendo. Os filisteus estão aí. Hein? Aí ainda tem coragem, muitos pastores têm coragem para dizer que estão botando fogo no arraial dos filisteus. Vocês estão botando fogo coisa nenhuma. Os filisteus que estão botando fogo e queimando vocês tudinho aí, nesses tabernáculos rei caídos que temos aí pelo Brasil afora. A maioria, eu estou aqui generalizando, mas 90% desses tabernáculos, desses pastores, se corromperam. Se corromperam. Como é que pode botar fogo no arraial dos filisteus? Mas não bota mesmo. Entendeu? Então é o seguinte, o irmão Brana nunca ocultou erro de ninguém. O irmão Brana nunca foi de amansar gato, como esse evangelho de amansar gato que temos hoje. O irmão Brana foi de falar. Só que o irmão Brana tinha mais cautela, certo? Mas ele disse, e não esqueça, o irmão Brana disse, nos últimos dias, no final dos tempos, Deus vai levantar seus pequenos Micaías. E quando esses Micaías se levantarem, muitos vão ficar tudo assustados com ele. E vão querer até matar eles. Olha o que acontece dentro da mensagem. Um abraço aí para o pastor Dilson. Dilson é aí de Minas Gerais. Isso ele prega, alega, ele canta, ele dança. Sabe? Segura aí com a palavra. Deixa te criticar, deixa falar de você, mas fique com a palavra. Não se iluda não, que até chegar do tempo de cada um de nós mostrar de que lado está. Chegou o tempo de mostrar. Então você vai ver que tudo era publicamente. Quando Micaías foi desafiar os profetas de Acabe, na presença de Josafá e de Acabe, naquele grande encontro político, que era uma decisão política ali, para ir invadir as terras de Ramá de Gileade. E todos aqueles profetas, inclusive o chefe dos profetas, o tal do Zedequias, que aqueles dois chifrão, que era um chifrudo, aquilo era um chifrudo. Então, ele era o comandante. E todos aqueles profetas diziam, vai, ó rei, que Deus dará na tua mão Ramote de Gileade. Josafá desconfiou, porque toda unanimidade é burra. Presta atenção. Josafá disse, vem cá, ô Acabe, mas não tem um outro profeta que dê para a gente consultar a boca de Deus através dele? E Acabe disse, rapaz, tem. Tem um filho da mãe aqui que esse cara me perturba demais.
esse me perturba, só profetiza coisa ruim da minha pessoa. Olha, mas se você se apostatou, se você saiu da palavra, então o profeta vai dizer o que Deus mandar ele dizer. É o que eu tenho falado aqui. O que Deus mandar falar, eu falo abertamente, eu falo até na cara do Papa. Esse Papa que está aí. Eu digo até na cara dele. Olha, Papa, te converte, senão tu vai pro inferno. É assim mesmo. Então o que acontece? Quando fizeram aquilo ali no pátio, a cidade cheia, a cidade foi tomada publicamente. Isso tudo era publicamente, não era escondido, como muitos pastorezinhos aí da mensagem, quer que esconda aí essa sujeira dessa pedofilia aí. Quer que bote para debaixo do tapete. É porque certamente tem o mesmo espírito. O que acontece? Isso é uma questão espiritual. Eu não estou aqui falando das pessoas. Eu não estou aqui nas pessoas, não. Eu estou aqui combatendo o espírito. Estou aqui combatendo espírito e não seres humanos. Pois bem, quando fizeram toda aquela reunião, tudo pronto, Acabe sentado no seu trono e Josafá sentado no céu, que era uma aliança, era um acordo político de guerra. Aí Josafá disse, mas manda chamar esse Micaías aí. Porque Acabe disse, tem aí um tal de Mica, filho de Inlá, aquele ali não tem jeito não. Já tentei corrompê-lo com dinheiro, ele não caiu. Já mandei umas mulheres bem gostosas aqui para ele. Botei umas menininhas bem novinhas aqui, que tem pastor da mensagem que não pode ver uma perninha, né? Não é isso mesmo? Uma menininha bem novinha, de 20 anos, né? Quem sabe até uma radialista, não é isso? Quem sabe até é dono de rádio, que não pode nem olhar, né? Aí se iluda e cai, não é isso mesmo? Tem pastor que não pode ver, não. Então botaram isso aí para Micaías. Botaram mulher, botaram dinheiro. É tanto que quando Acabe manda chamar Micaías, ele mandou os mensageiros e disse aos mensageiros, ó, diz a ele lá que ele tem que dizer, ele tem que afirmar tudo isso que esses profetas aqui estão dizendo. Fala para ele. Agora, foi o seguinte, leva um negocinho para ele. Leva uma coisinha para ele, se for pouco, tu dobra, tu triplica, tu faz tudo, não quero saber. Faça o que, dê até metade do meu reino a ele, desde que ele fale tudo que os outros estão falando. Mandaram chamar Mica. Quando os caras chegam lá, só Mica, é assim, 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 agora você vai ter que falar o que os outros lá estão falando. Quanto é que você quer ir? Qual é o preço aí que a gente tem para você contar? Micaías disse, ó, eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Só. Eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Ele que se lasca falar, mas eu vou dizer o que Deus mandar eu dizer. É isso mesmo. Tem muita gente da mensagem, irmãos, mesmo de igreja, que não gosta da verdade, não. Principalmente quando toca no pastor. Ah, tocou no pastor, parece que é uma boida. Não se pode falar desses almofadinhos aí, desses engomados. Aí pronto, chegou lá no pátio. Ó Micaías, subiremos a Ramote de Gileade e seremos vitoriosos? Micaías olhou assim e disse, olha rei Acabe, eu estou vendo Israel disperso, como uma ovelha que não tem pastor. Começou lascando ele lá por aí. Ele está vendo aí, Josafá? Eu não disse a você, está vendo aí o que ele está dizendo? É assim, rapaz. Aí, de repente, Deus abre uma visão para Micaías. Lê aí, 1 Reis, lá no capítulo 22. Isso são os profetas de Deus. Isso vem, tudo isso, eles vieram do ministério de Elias. Porque o ministério de Elias, até hoje, é um só. A unção é a mesma. Aí passa por Eliseu. No ministério de Eliseu, você vê que Eliseu também matou um monte de profeta safado. O ministério de Eliseu tem ali aquele demônio lá na panela, a sunamita e por aí vai. Você sabe da história. Quando chega lá em João Batista, o que foi que João Batista fez? Quando João Batista denunciou o adultério de Herodes, que estava transando com a mulher do irmão,
Foi publicamente, não foi escondido, não. Por isso que João perdeu a cabeça. Porque ele denunciou publicamente. Ele disse, olha, Herodes, não é lícito estar possuindo a mulher do teu irmão, que era a Herodia lá, aquela pilantra lá. Aí pronto, a mulher ficou irada. O Herodes não queria nem cortar a cabeça do João. Mas a mulher pediu a cabeça porque ele revelou o adultério dela. Ele revelou a traição dela. Ela estava botando cangaia no irmão, no marido dela, que era irmão de Herodes. Ela estava chifrando ele. E o profeta veio com a palavra de Deus e abriu o verbo publicamente. E foi por ele abrir publicamente que ela pediu a cabeça dele ao Herodes. Herodes era a lei. Herodes era a lei. E a mulher era a igreja. Mulher na Bíblia representa a igreja. Herodias representava a igreja. Essa igreja aí nominal, esse tabernáculo aí nominal que está pedindo a cabeça do profeta. É da mesma maneira. Quando chega agora no ministério de William Branham, que é o mesmo ministério que vem esse tempo todo, essa manifestação toda. São 5 manifestações do ministério de Elias na terra. Quando Deus levanta esse Elias aqui, olha ele aqui, ó. Eita, o Elias aqui, ó. Eu nem estava olhando, você viu? Você percebeu como a palavra aqui está sendo confirmada? Você viu que eu fui mostrar esse aqui, aí apareceu na tela ele. Olha que maravilha. Eita, meu Deus do céu! Tá confirmado! Tá confirmado, você percebeu, não? Eu ia mostrar aqui que o ministério de Elias é o mesmo aqui hoje. Eu ia mostrar aqui, mas eu estava de costas para a tela. Eu não vi que ele estava aqui. E a tela mostrou e confirmando isso que eu estou pregando. É a palavra do Micaías, dos nossos dias, como os outros Micaías que está se levantando dentro dessa mensagem. Aí Deus levanta esse Micaías, trazendo essa mensagem. E a mensagem do profeta foi para quê? Foi para isso aqui, ó. Chamando o povo para sair. Por isso que ele trouxe a mensagem de volta à palavra original. Porque ele está pregando de volta a palavra original? Porque o povo saíram da palavra original. Saíram. Então ele está chamando de volta a palavra original. E para vir para a palavra original, tem que sair. Está vendo aí? Você tem que sair. Fique só na sua casa. Se não tiver pastor aí perto de você, o pastor caiu. Manda também aqui para a irmã Marta. Marta aí de Guaratinguetá. Outra também que está em casa e tem acompanhado aqui esse ministério. Irmão Denis, irmão Ramatias, são esses irmãos que têm acompanhado aqui esse ministério, que realmente estão saindo. Então, quando Deus levantou esse Micaías aqui, está aí a mensagem. Então, dentro da mensagem, Deus está levantando seus pequenos Micaías. Está levantando, por isso que você até se assusta com essas divulgações, com essas pregações. Deus está brotando um ali, levanta um ali, o irmão Selvo, aí o irmão Adriano, o irmão Josemar aqui, o irmão Jorge lá em Pontal, em São Paulo, o irmão José Carlos aí em Francisco Morato, a irmã Neuci, irmão João, lá em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Isso está se espalhando. E as pessoas estão vendo, as pessoas estão começando a perceber. E muitos pastores estão agoniados porque estão perdendo. O caixa da igreja está caindo e eles não sabem o que fazer, porque ficaram acostumados a iludir o povo e só ganhar dinheiro e comprar carrões importados, comprar sítio, comprar casas em condomínio fechado, vivendo na luxúria, enquanto eles luxam, enquanto eles comem, enquanto eles assim com exceções, é claro, mas enquanto muitos deles comem a lã da ovelha, que antes eles tiravam a lã, né? A lã para vender. Hoje não, eles estão comendo até a lã da ovelha. Muitas ovelhas estão indo na igreja, tudo passando dificuldade,
tudo passando necessidade, tudo lascado mesmo, com a dificuldade do dia a dia, uns desempregados, outros enfermos, vai ao pastor, pede uma ajuda. Como teve uma irmã pediu uma ajuda aqui ao pastor aqui, desse tabernáculo grande, esse papa aqui, pediu uma ajuda a ele, e ele disse que não tinha condições de ajudar a irmã, e a irmã necessitada, e a irmã precisada, sabe? A irmã ligou para mim, pastor Josemar, eu estou nessa situação, me aguarde, me aguarde. Então são essas coisas que não dá para você conceber, não dá para você guardar debaixo do tapete, essa lixeira toda. Então, como o irmão Brana disse, e é verdade, Deus está levantando os seus pequenos Micaías. E aguarde que muitos vão se escandalizar ainda mais. Esse escândalo lá do São Luís do Maranhão, quem foi que escandalizou? Fui eu? Como o pastor passou a mensagem para mim, você está defamando, você está escandalizando aquele irmãozinho que vai ver uma coisa dessa, porque você não prega para ganhar alma para Jesus. Olha, eu estou pregando para ganhar essas almas que estavam nesse engano de pedofilias, agora elas sabem a verdade e elas vão sair para ser salva. Para ser salva, é isso aí. Porque aqui, pastor, um recado aí para vocês pastores que estão apoiando essa safadeza aí desse outro pastor. Não devemos apoiar não, ainda devemos denunciar mesmo, devemos publicar mesmo. E quantos for que aparecer, sabe o que vai acontecer? Olha aqui o que vai acontecer, vai ser marreta mesmo. Se você quiser apoiar essa safadeza aí, não, porque não pode fazer isso, você está defamando o irmão, que ele é pastor, mas é um sem vergonha. Então faz o seguinte, deixa teus filhos lá com ele. Hein, pastor? Tu que está defendendo essa nojeira, deixa teus filhos com ele. Se fosse os teus filhos, o que é que tu fazia? Tu ia estar defendendo? Hein? Ora, vamos deixar de hipocrisia, rapaz. Olha aqui, ó. Eu estou por isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Estou pregando é por isso aqui, ó. Eu estou defendendo é isso aqui, ó. Esse grande ato de amor. Isso aqui, essa crucificação por esse inocente, foi por mim. Ele morreu por mim e por você. Então eu vou defender esse sangue aqui, ó. Esse sangue aqui, eu defenderei até os últimos suspiros da minha vida. Viu? Vou defender essa cruz do Calvário, esse Calvário, até o final da minha história aqui na Terra. Isso vai ficar gravado aí. Um dia que eu partir, vocês vão lá no YouTube e vão ver as mensagens pregadas. Aonde é que eu estou saindo da palavra? Mas só que Satanás pensou que ele ia ficar preso numa cruz. Satanás jogou todas as fichas, apostou tudo que ele ia ficar morto na cruz. Ele ressurge, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. O grande Senhor, o grande Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, terra pra xalai. Mambe castotomberra, nuerga, chai rendaca placharuida, nunca comportou. Está aqui, ressuscitado, levantado, para provar que há uma ressurreição. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele reviveu, ele está aí, ele ressuscitou para também dar a nós o mesmo direito desta ressurreição. Está aqui ele, ó, ressuscitado. E quando ele ressuscitou, ele veio morar aqui, ó, morar em mim e morar em você. Então, meu irmão, ame essa palavra, ame esse Deus maravilhoso. Ai, como é bom servir a Ele. Ai, como é bom. Ai, como é bom.